E aí, será que você abordou corretamente o tema da redação do Enem? Será que você fez uma abordagem completa? Será que escreveu tudo que tinha que ter escrito? Essas são perguntas que as pessoas se fazem todos os anos e neste vídeo aqui eu vou te explicar como que você pode compreender se passou pelo caminho certo ou não. Sejam bem-vindos ao Português Diariamente, meu nome é Juliana e eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos. Pessoal, eu vou considerar para a minha explicação o tema da última redação do Enem, que foi a de 2021, que é a mais recente, conforme a data deste vídeo. Mas saibam que o raciocínio pode ser aplicado a outros temas, a outras propostas de redação do Enem. Então a ideia é que você entenda a lógica e consiga aplicá-la com autonomia em outros momentos. E desde já eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e fique comigo até o final. Bom, vamos ao tema. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Dentro desse tema, nós temos 3 pontos para verificar. O primeiro passo é você identificar quais são todas as palavras-chave da sua proposta, porque dessa forma você aborda o tema por completo e não corre o risco de tangenciar, porque se você deixa de falar de um dos pontos, se você deixa de abordar algumas das palavras-chave, o seu texto é considerado como tangente. Então saiba extrair todas essas palavras, todos esses pontos importantes. No nosso caso aqui, nós tivemos invisibilidade, registro civil e acesso à cidadania no Brasil. Então percebe? O primeiro passo é identificar quais são todos os pontos que você precisa abordar. Depois, você vai aos textos motivadores identificando qual que é a moral, digamos assim, de cada um, qual que é a mensagem principal de cada texto, porque dessa forma você entende os limites, o que você poderia dizer. Cada texto vai te trazer uma ideia e essa ideia você pode utilizar como argumento. Claro que é sua ideia, você não pode fazer cópia do texto motivador, mas se você entende a lógica de cada texto, você tem ideias do que escrever. E os textos motivadores, eles estão aqui justamente para isso, para te trazer essas ideias. E para que você entenda quais são os seus limites, o que você pode dizer ou não. Então, olhem só o texto 1. Eles colocam assim: toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com um entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma, como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Então vejam que aqui as informações principais são: as pessoas que não se registram são pobres ou muito pobres, normalmente negras, e elas têm uma visão ruim de si mesmas. Elas não se consideram, que elas não se enxergam como importantes. Elas, inclusive, se consideram como nada, como cachorro, pessoa que não existe. Então, vejam como que é forte essa questão de como a pessoa se enxerga. Isso afeta o interesse dela por fazer um registro ou não. Então, muitas das vezes, a pessoa está tão acostumada a ser desconsiderada, não ser enxergada pela sociedade, de fato não ser importante, que ela acredita que ela não é importante, que não faz diferença. E se ela não faz diferença, para que ela vai se preocupar em ser cidadã? Né? Lembrando que o cidadão é aquele que participa ativamente com seus direitos e deveres, então tendo acesso aos seus direitos e cumprindo com seus deveres. Então, se ela não se enxerga como pertencente ao grupo, ela não vai mesmo fazer por onde pertencer. E já começa no básico, que é não se registrar. Então percebem como aqui
você extrai um ponto para abordar no seu texto, pode ser um argumento. Você dizer que o fato de ficar implícita essa informação, em alguns momentos até explícita, acredito eu, a sociedade em si já está acostumada a não enxergar essas pessoas e ninguém faz por elas, que elas se comportam desse jeito, elas não entendem qual que é a relevância delas ali e elas não são conscientes do básico, que é fazer o registro. Então aqui temos uma possibilidade que foi dada por esse texto 1. E aí, pessoal, uma última observação em relação ao texto 1. Reparem aqui que eles colocam que quase todas negras, aqui na descrição dessa cena. Esse dado ele é importante, nós podemos nos lembrar do período da escravidão, então poderia ser mencionado esse período como repertório, lembrando que você precisa citar conhecimentos de outras áreas e essa é uma boa opção, porque afinal de contas essa cultura de desconsiderar a pessoa, de não mostrar que ela é importante, porque afinal de contas o negro não tinha a importância que ele deveria ter tido lá no tempo da colonização, então ele era visto apenas como um objeto, como posse do senhor, ele não era cidadão, não tinha direitos reconhecidos, não era visto pelas pessoas. Inclusive a crítica literária fala, tem registros disso, de que nas obras, nos romances de época, o negro ele não era posto em cena como um indivíduo, como um ser humano, ele geralmente não era personagem. São pouquíssimos os romances que apresentam o negro como participante da cena, ativo, como um personagem mesmo. Em geral, ele era apenas um objeto, mais um elemento ali na cena. Isso mostra lá naquela época que eles de fato não tinham importância e essa cultura do não atribuir importância afeta ainda, até hoje, o comportamento das pessoas. A gente pode pensar que a cultura ela demora para se transformar e é por isso que o negro tem lutado até hoje pelos seus direitos, por reconhecimento, essa questão da invisibilidade, das outras pessoas fazerem questão de não enxergar, de não ajudar. Então essa época histórica poderia ser citada como conhecimento de outra área. Fica até a dica, né? Eles te dão uma dica do que você poderia mencionar. Em relação ao texto 2, a Lei número 9.534 de 1997 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. Aqui eles deixam claro que o registro é gratuito. Então aqueles candidatos que por deslize colocam que uma solução seria tornar o registro gratuito, eles demonstram que não leram com atenção a proposta. Então aqui eles colocam até o que não... te dão uma sugestão até do que não poderia ser feito. Então se essa informação não tivesse aparecido aqui na prova, seria bem mais difícil para o candidato mostrar uma visão mais assertiva. Quantas pessoas desconhecem essa informação, que o registro é gratuito? Então vejam que aqui nós temos uma pista do que não fazer. Eles colocam também um mapa, o mapa da invisibilidade no Brasil, estimativa do número de pessoas sem registro de nascimento. 320 mil no norte, 243 mil no centro-oeste, 828 mil no nordeste, 1,15 milhão no sudeste e 399 mil no sul. Reparem que o maior número de pessoas sem registro está no Sudeste, e isso é muito estranho porque é a região conhecida pelos maiores índices de desenvolvimento. Então, quer dizer que o problema é bem profundo, que não se trata apenas de uma questão financeira. Depois, texto 3. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho e a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Aqui nós temos essa mostra da visibilidade. Você é visível para o governo e pelos outros cidadãos quando você vai, por exemplo, estabelecer um vínculo empregatício, graças ao registro. Se você não tem esse registro, você é invisível. Aqui, pelos textos motivadores, nós poderíamos pensar em visibilidade em dois sentidos. Tanto essa questão da importância
da importância não ser dada ao indivíduo e ele se sente invisível e ele se porta como invisível de fato. E também nós podemos pensar na questão da invisibilidade daqueles que, por não serem registrados, não têm o respaldo do governo em vários sentidos, não tem acesso à escola, não consegue ter entrada no hospital, não consegue ter uma carteira assinada para poder ter acesso a benefícios, direitos trabalhistas, tudo isso. Então, a pessoa invisível nesse sentido. O texto 3 te dá uma luz também, se você quiser mencionar o quão grave é a situação. Você consegue ter noção dos pontos que você poderia colocar para reforçar que o problema é sério, que o problema precisa de uma solução, porque, afinal de contas, ele prejudica demais o indivíduo que não tem o registro. Então o texto 3 te dá uma visão tanto da questão da invisibilidade quanto da seriedade do problema. E nós sabemos que mostrar a gravidade da situação é uma forma de se posicionar. Texto 4. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então aqui é uma campanha, reforço a esse direito à cidadania, a registro, né? Então aqui eles colocam até uma digital e uma pessoa, o rosto de uma pessoa atrás dessa digital. Então demonstrando uma consciência em relação à importância desse assunto, a relevância disso. Percebam que os textos te dão mostras, te dão detalhes do que você poderia fazer. É muito seguro quando você pensa em alguns dos pontos que ficam de dica dos textos motivadores. É claro que você pode extrapolar, que você pode pensar em outras direções, mas se você quer se sentir seguro de que você não vai tocar no que não deveria, tente considerar quais são as informações, quais são os ensinamentos que esses textos motivadores te trazem, porque fica aqui o que você pode colocar. Lembrando, você não vai copiar o que está aqui nos textos motivadores, mas você vai utilizar esses aprendizados para montar o seu discurso. E isso é possível, isso é inclusive recomendável, porque os textos estão aqui não é à toa, é para te ajudar a ter uma noção, a ter uma direção do que você pode fazer na sua redação. Então a minha dica é prestar atenção nesses detalhes que esses textos te dão, e também lá no tema, quais são as palavras-chave, quais são os pontos que você precisa abordar. Porque se você deixa um de fora, você corre o risco de ser lido como tangente, né? O seu texto ser lido como tangente ao tema. Então, pessoal, eu espero ter ajudado com este vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E fico aberta também a sugestões, fique à vontade para fazer suas sugestões. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigada e vejo você no próximo. Tchau, tchau!